Então tem muita gente que fala, não, o catálogo é só você deixar lá rodando 7, 14, 15 dias e pronto, uma hora ele vai começar a vender. Não vai começar a vender se você for assim. A otimização do catálogo, ela é a nível de conjunto de produtos também. Então, existe uma forma de você identificar quais são os produtos dentro do seu catálogo que estão recebendo mais orçamento. Tem uma loja que eu faço o tráfego dela, e desde que eu comecei a fazer o tráfego dela, essa loja já faturou acho que quase 700 mil reais. Só que o que acontece? De uns meses pra cá, mais especificamente de janeiro pra cá, o resultado da loja começou a cair. O volume de vendas da loja começou a cair. E tava difícil de entender o porquê. Por quê? Porque a gente subia campanha, eu no caso, subia campanha, variava teste, variava público, variava estratégia, variava isso, variava aquilo. O resultado não voltava. Eu falei, cara, não é possível que o resultado não tá voltando. Nesse caso em específico, foi a otimização do catálogo. Dentro do catálogo dessa loja, o que a gente identificou? Tinha um produto que ao longo de 3 meses, a gente investiu em janeiro, fevereiro e em março, somado, 65 mil reais em tráfego. Chuta quanto que um produto gastou em 3 meses? Um produto. Uns 20. Ou seja, em 3 meses a gente investiu 65 mil reais em catálogo e um produto gastou 20 mil reais, ou seja, 1/3 do que a gente investiu. E qual que é o maior problema? Não é nem do produto ter gastado 1/3. Se ele tivesse gasto 1/3 e estivesse vendendo pra caralho, tudo bem. Mas não foi o caso. Gastou 1/3, o produto era um produto de 119 reais e o CPA desse produto ao longo de 3 meses estava 118. Nossa. E aí? Galera, esse cara aqui já faturou mais de 5 milhões no mercado de dropshipping. Hoje eu sei que ele é um especialista em catálogo no Facebook Ads, o cara para rodar catálogo. E espero que ele entregue um pouco desse conteúdo hoje aqui pra gente também, além de contar a história dele. Felipe Grise, seja muito bem-vindo aqui pro canal. Mentor também. Pô, esse cara aqui é fera, galera. Ele tá com o canal no YouTube agora também, né? Tá com o Instagram. Já deixa suas redes sociais aí. O editor vai colocar aqui embaixo. Como é que a gente te acha aí? Cara, então, pra quem não me conhece, meu nome é Felipe Grise. Hoje eu sou especialista em dropshipping, tráfego pago, também sou mentor também, tenho comunidade, tenho alguns acompanhamentos e tenho um canal no YouTube. Se você quiser me achar ou consumir algum dos meus conteúdos, você pode procurar por Felipe Grise. Tá? O Bruno vai estar deixando aqui tanto o link do meu Instagram quanto também o link do meu canal no YouTube e lá você vai encontrar muitos dos conteúdos que a gente vai conversar aqui hoje entre nós dois nesse bate-papo. Fechou? Bom, irmão, eu quero já saber um pouco da sua história, cara, para começar. De onde você veio, quantos anos você tem hoje, com quantos anos você começou no mercado digital, como é que foi essa trajetória aí? Bom, vamos lá. Eu tenho 20 anos hoje, eu comecei no mercado digital há exatos 2 anos e 2 meses. Eu coloco esses 2 anos e 2 meses como o tempo em que eu comecei a ter resultado de fato e realmente dedicar 100% do meu tempo no dropshipping, né? Porque o meu primeiro contato, de fato, ele veio um pouco antes, né? Foi em julho de 2022, foi quando eu conheci o dropshipping, eu conheci através do Matheus Gomes. Sou aluno dele de mentoria em grupo. Fera demais também. Exato. Cara. E aí, a partir disso, o meu contato com o mercado, ele veio depois que eu tive um resultado ali imediato na mentoria e já fui meio que pré-selecionado a participar de um grupo de alunos que ele tinha, que eram pessoas que já faturavam, já tinham números mais expressivos. E aí eu fui alocado nesse grupo, e quando eu fui alocado nesse grupo foi quando eu comecei a conhecer outras pessoas do Brasil inteiro que também faturavam, que já tinham resultados, inclusive, muito mais expressivos que os meus. Um mastermind, né? Era um mastermind. A ideia sempre foi ter um mastermind ali entre os alunos que ele tinha de acompanhamentos, e aí eu já fazia parte desse grupo logo quando eu comecei a ter os primeiros resultados. O que aconteceu? Isso foi em julho de 2022. Em julho de 2022 eu estava no ensino médio ainda, 3º ano, então era o meu primeiro ano. Você tem quantos anos hoje? 20. Mano, muito novo, hein? Sou eu tô novinho com 25, ainda. Me senti um pouco velho agora. Tava no primeiro ano de pandemia presencial, ou seja, já tinha passado por 2 anos de pandemia ali, aquele modelo híbrido / online 100%. Então o meu 3º ano do ensino médio foi o primeiro ano de pós-pandemia presencial. A gente ainda pegou um pouco da pandemia lá no início de 2022, assim, tinha uma época que tinha que usar máscara ainda, mas já estava 100% presencial. A galera já estava vacinada e tudo mais. Eu sempre estudei em escola particular, a minha família ela tem condições financeiras, isso eu não escondo de ninguém, eu tive muita estrutura financeira para começar no dropshipping, tive muita estrutura familiar de apoio também, né, de incentivo, então é uma realidade que é bem diferente da que algumas pessoas costumam ter. Não fico escondendo isso das pessoas, não, tive estrutura, tinha um caixa muito saudável para iniciar e aproveitei as oportunidades que eu tinha com base nisso, né? Sim. Mas como eu estudava em escola particular, os meus pais eles me cobravam muito para eu fazer uma faculdade pública.
né? Meus pais, eles sempre me cobraram muito desde pequeno. Passar no Enem. Enem, lá em Brasília é muito forte também, o vestibular da UNB, PAS, que são vestibulares tradicionais de lá. Sim. Então tinha muito essa cobrança, muito pelo fato dos meus pais me colocarem em boas escolas, excelentes escolas, as melhores de Brasília, em questão de estudo, né, ensino para aprovação nesses lugares. Você nunca quis, cara? Enem? Nunca pensou? Não é que eu nunca pensei. Eu já pensei em fazer, sim, só que a pandemia ela deu uma atrapalhada, né? Como eu peguei o primeiro e o segundo ano de pandemia online, acabou que os estudos que eu vinha fazendo ali do 9º, 8º, 7º, 6º ano, meio que na pandemia eles se perderam porque eu não tive a disciplina de estudar, continuar estudando online, né? O online acabou que meio que divergiu isso, não estudava da forma que tinha que estudar, não tinha essa autodisciplina na época. Eu passei por isso na faculdade, cara. Exatamente. E na faculdade ali tava o EAD, a pandemia, enquanto tava rolando reunião da turma lá, da matéria, eu tava trabalhando no digital. Pois é. Então eu não prestei atenção em nada, cara. Quando voltou as aulas, eu já não sabia nada e larguei. O meu foi quase a mesma coisa, só que aplicado pra escola, né? E aí, o que aconteceu? Tinha muita cobrança dos meus pais, por quê? Porque eles viam que no primeiro e no segundo ano do ensino médio, eu não tava estudando da forma como eu deveria estudar pra situação de vida que eu tava vivendo, que era o ensino médio. E aí, no terceiro ano, essa cobrança você já tava com o olho no digital já? Já tinha começado a colocar o olho no digital porque eu tive um contato muito prévio com o digital em 2021 com o mercado de afiliado, mas foi muito breve assim, então eu nem coloco em consideração. E aí, quando engraçado que muita gente começou por isso, né, cara? Exatamente. A galera entra no digital, mercado de afiliado. Exatamente. Aí o que aconteceu? Como eu já tinha tido um contato muito breve no digital, em 2022 eu tive esse contato novamente com o dropshipping. E aí, o que aconteceu? Foi na metade do ano. E aí, por conta desse gap que eu tive por causa da pandemia, eu falei, cara, vai ser impossível eu ser aprovado de primeira no vestibular da UNB ou no PAS ou até mesmo no Enem. Tipo, se eu for aprovado, eu vou ter que abrir mão de muito do que eu vivo, de muito do meu tempo pra estudar pra caralho pra conseguir passar. Antes de conhecer o dropshipping, eu já não tava muito disposto, eu já não tava querendo. E aí depois que eu conheci, aí piorou. Por quê? Porque eu vi uma oportunidade no modelo de negócios que é sustentável, no modelo de negócios que a barreira de entrada, querendo ou não, é baixa, e eu meio que me apaixonei, assim, pela ideia. E você tinha que tomar uma decisão. Tinha que tomar uma decisão. E seus pais estavam querendo que você entrasse pra faculdade. Estavam querendo que eu entrasse pra faculdade. Só que aí, o que aconteceu? Por conta da pressão dos pais e esse e aquilo, no segundo ano, no terceiro ano, na verdade, depois que eu tive o primeiro contato ali com o dropshipping, né? Que foi quando eu entrei lá no Mastermind do Matheus, isso e aquilo. Teve um tempo que eu parei de rodar, né? Eu deveria ter continuado. Só que por que eu parei? Porque eu cheguei a faturar acho que uns 10 ou 15 mil, com margem muito saudável. Só que eu torrei toda a grana que eu tinha feito de lucro em festa, enfim, na praia, pra quem é de Brasília. Você tinha 17, 18 17 anos, torrei tudo. E aí, eu voltei meio que pra estacar zero assim, e aí, por mais que meus pais tivessem muita estrutura, eles não me mimavam, então eu não tinha muito acesso à grana, então eu não conseguia fazer o que eu queria e tal. Não era assim, eles me davam uma mesada de R$500 por mês, e era isso que eu tinha era o dinheiro que eu tinha pra passar o mês, enfim. Não é muita coisa, então não dava. E aí, enfim, aí eu segurei a onda e falei, cara, quando acabar o ensino médio, eu volto a testar com mais frequência. Por quê? Porque quando acabasse o ensino médio, eu ia ter feito 18 anos, e aí meus pais, eles sempre guardaram e fizeram uma reserva no meu nome, financeira, para quando eu fizesse 18 anos, eu pudesse utilizar dessa grana, desse dinheiro para alguma coisa, para algum investimento, para entrar em algum modelo de negócios, e aí eu vi uma oportunidade de pegar esse dinheiro e aplicar no dropshipping. E aí o que aconteceu? Terminou o ano, eu já sabia disso, eu passei o mês de dezembro inteiro estudando, o mês de janeiro inteiro estudando, e antes disso, em novembro, já tinha aparecido uma oportunidade, que foi quando o Matheus divulgou que ele faria um encontro presencial dos alunos dele aqui em Alphaville. E aí eu falei, cara, eu preciso ir nessa porra. Porque na época eu não faturava ainda, e eu já estava num grupo de pessoas que faturavam muito, e muita gente queria estar nesse grupo na época. Sim. Só que eu tava lá e durante muito tempo eu não tava rodando. Eu falei, cara, como é que pode? Eu tô aqui num grupo de pessoas que faturam múltiplos 6, 7 dígitos com dropshipping, e eu vou ficar aqui igual um bobão, sem faturar, sem aproveitar a oportunidade que estão me dando? Não, eu preciso ir presencialmente, mesmo que na época eu não tivesse resultado. Cara, o pior é que eu percebo que muita gente passa pela mesma sensação que você passou. Exatamente. Às vezes entra num grupo de WhatsApp, num grupo de network, ou então participa desses eventos presenciais, mesmo que pague para estar lá, e ela vê um monte de gente faturando, não chegou a pensar assim, pô, tem algo de errado comigo? Será que eu tô enrolando muito? Será que eu tô postergando muito isso, procrastinando? Você não ficava mais ansioso? Ficava, muito. Eu acho que é a comparação, né, mano? O que acontece? Isso acontece bastante, aconteceu comigo. Por quê? Porque eu sabia que eu tava num grupo de pessoas
pessoas que faturavam muito. Eu sabia que eu tava num grupo de pessoas que, cara, muitas queriam estar no lugar que eu estava. E na minha visão, eu não tava aproveitando da forma como eu deveria aproveitar. Por quê? Porque eu não tava rodando drop. E quando acabou o ensino médio, eu cheguei a cogitar entrar em outros mercados. Eu me arrisquei no mercado de drop service, frustrado, não deu certo. E eu cheguei a me arriscar também no mercado de info. Muito brevemente, assim, mas também não deu certo. Aí foi quando eu meio que me arrisquei nesses dois mercados e eu falei o seguinte: por que eu tô me arriscando em entrar no mercado de drop service e entrar no mercado de info se eu estou num grupo com várias pessoas que faturam múltiplos 6 e 7 dígitos com dropship? Não faz sentido. Eu preciso dar mais uma chance pro drop. Só que a gente às vezes tem essa de ficar pulando de galho em galho, né? Não consegue focar numa coisa só. Exatamente. Aí o que eu fiz? Tinha essa oportunidade de estar presencialmente no encontro. Eu falei, mano, eu vou lá. Por que eu vou lá? Porque eu preciso ver e eu preciso sentir e estar perto das pessoas que eu sei que vivem disso, mas eu preciso ver presencialmente como são esses caras. Tá ligado? Como é que eles se comportam, como é que eles conversam, o que eles fazem. E aí, na minha cabeça, era uma vida muito diferente da minha. Só que, quando a gente veio pra Alphaville, a gente conheceu todo mundo, a gente viu que não é. Os caras eram do mesmo jeito que a gente. Conversavam com a gente como se a gente fosse igual a eles. A relação que a gente teve com as pessoas que estavam na mansão presencialmente foi uma relação muito normal. Cara, teve gente que me falou isso agora no evento que a gente foi. Pra quem não sabe, a gente tava no Drop Summit agora. E eu encontrei pessoas ali que estavam participando de um evento do digital pela primeira vez. E a galera fica assim, pô, cara, eu achei que vocês eram... Sim. sei lá, muito distante, mas vocês são pessoas comuns, né? Como a gente aqui e tal. Isso motiva até mais, né? Acredito que te motivou muito. Muito, muito. É exatamente isso que o Bruno falou. A gente tava no Drop Summit junto e eu passei por essa mesma circunstância pela primeira vez, né? Da galera que me acompanha, chegar até mim, conversar comigo, ver que eu sou uma pessoa acessível, como o Bruno também é. E, enfim, ter uma troca de energia e uma troca de experiência que pra aquela pessoa que tá iniciando, aquele é um combustível sinistro. Até porque, cara, foi importante isso pra você quando você tava iniciando. Demais. E pra mim também foi. Então, galera, qualquer evento se tiver de digital, network, ou aí na sua cidade, cara, não pense duas vezes antes de chegar em alguém, porque eu vou te falar, é até bom pra gente, né? É até legal. Demais, é legal. Eu, pelo menos, gosto muito. Eu gosto também. Então, assim, eu também tive pessoas que no início me ajudaram ali quando eu não tava faturando nada. Eu cheguei, bati papo, troquei ideia, e um insight que era muito bobo pro cara, pra mim, mudou o jogo. Exato. Entende? Aí, olha isso, fazer um comentário já em cima disso que você tá falando. A gente foi pro evento presencial e a gente teve essa troca de experiência. Cara, eu saí de lá com meu bloco de notas do celular, mano, cheio de coisa pra fazer na loja. Tipo assim, lotado. Peguei muito insight com os caras que já estavam faturando. E eu virei amigo próximo, assim, tipo, criei uma relação pessoal e não profissional com eles muito boa. E é que eu falo, às vezes, o seu profissional, a sua relação profissional com alguém, ela pode ser alavancada pela forma como você constrói a sua relação pessoal com esse cara. Claro. Então, quando você vai fazer contato com alguém, networking, ou querer conhecer uma pessoa, existem formas de fazer isso do jeito certo. Dependendo do jeito que você vai conversar com a pessoa, você afasta ela. Né? Então, quando você constrói um pessoal forte, você sabe que construindo um pessoal forte, você vai ter uma margem ali para perguntar coisas mais voltadas para um cunho profissional. E isso te ajuda. Quando você chega e você quer falar só sobre profissional, ficar fazendo um bando de perguntas, às vezes te afasta do cara. Parece que você quer sugar muitas das vezes. Fica sugando. E aí isso te afasta. Às vezes não. Às vezes se você lidar com o cara, ou então enxergar ele como uma pessoa igual a você, isso vai te colocar num estágio ali de relacionamento com a pessoa que talvez você não teria se você já chegar querendo sugar a informação, pedir isso, pedir aquilo. Então, não que não seja importante fazer isso também, mas existem momentos pra isso. Claro. E aí, o que aconteceu? Fomos pra esse evento, cara, conhecemos uma galera, enfim, muito top. Quando a gente saiu do evento, a gente chegou assim, eu tava com o Maza, que é meu sócio, ele foi junto comigo, um dia ele vai ter a oportunidade de contar também, e a gente falou, mano, e aí? E agora, mano? O que a gente vai fazer? Aí eu virei pra ele e falei bem assim, mano, é all-in agora no drop. Vamos pra cima, mano. Aí eu virei pra ele e falei bem assim, mano, você tem já quanto? tinha terminado o ensino médio? Aí eu falei, mano, você tem quanto pra botar, pra investir? Aí, mano, eu tenho X. Eu falei, mano, eu tenho X também, vamos. Aí a gente tava disposto. Se a gente tivesse que gastar tudo que a gente tinha pra virar, a gente ia gastar. Porque a gente tinha visto que era possível, a gente viu os caras faturando, Shopify aberta, múltiplos Mano, vou te falar, foi a mesma sensação que eu fiz no meu primeiro evento de marketing digital. Eu voltei com meu sócio, voltei de ônibus, e aí, cara, sabe quando o ônibus para naqueles grau? Tô ligado. Aí a gente parou ali. Grau.
eu fiquei assim, mano, e Graal pra mim era muito caro na época. Sim. Eu fiquei assim, cara, eu tava na faculdade ainda. Falei, mano, agora deu mais vontade de largar a faculdade. Velho. Eu quero viver o que esses caras estão... Eu falei exatamente essa frase. Eu quero viver o que esses caras estão vivendo todos os dias da minha vida. Porque eu vi gente da minha idade, até mais nova do que eu, Exato. abrindo ali a loja, faturando 500, 600 mil por mês. E eu não sabia porque eu não tinha resultado. Eu falei, cara, eu vou precisar focar mais, né? E a faculdade está tomando muito do meu tempo. A gente teve essa mesma visão, a gente falou exatamente essa mesma aspas, mano, eu quero viver o que esses caras vivem, eu quero, cara, ter a rotina que esses caras têm, os afazeres, as responsabilidades, eu quero ter tudo igual, mano, eu quero viver isso. E foi desse jeito. Então, as relações que a gente construiu nesse evento foram relações que fizeram com que quando a gente voltasse, né, e a gente arrumasse o que a gente descobriu que precisava arrumar, né, internamente na operação, a gente começasse a faturar. E aí foi quando as coisas começaram a andar. A primeira campanha que a gente subiu depois de tudo isso, começou a vender. A gente já estava vendendo todo dia. E aí a gente começou a ter um resultado mais expressivo quando duas pessoas em específico que estavam com a gente em São Paulo, que são de Goiânia, foram para Brasília, que é onde a gente mora, e a gente encontrou com esses caras lá, presencialmente em Brasília. Por quê? Porque a gente conheceu eles em São Paulo. Sim. Aí a gente tinha construído uma relação boa com eles presencialmente lá em São Paulo. Aí nesse dia presencialmente eu virei pra eles e falei assim, olha, a gente começou a anunciar, a gente tá tendo um resultado assim, assim, assado. E cara, como é que faz pra gente alavancar o resultado? O que você me recomenda fazer? Aí ele falou, mano, ó, aqui quando a gente tá nessa circunstância, a gente faz isso, isso e isso. Aí ele me passou uma estrutura de campanha que ele tava utilizando. Mano, eu subi essa estrutura de campanha, velho, pro dia seguinte, mano, começou a vender pra caralho. Caraca. Muito, 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 muito. Tanto é que assim, isso foi no dia 19 de fevereiro de 2023 e esse encontro que a gente teve com eles foi mais ou menos ali no dia 26 de fevereiro, ou seja, final do mês. A gente fechou do dia 19 de fevereiro até o dia 28, que era no bissexto, eu acho, 28. Não, 28 é 29, né? Não era bissexto não, era dia 28. A gente fechou do dia 19 ao dia 28, ou seja, em 9 dias, 21 mil reais faturados. No mês de março, a gente faturou 226, velho. Nossa, tipo, a gente cresceu 10 vezes. Escalou demais. Mano, no primeiro mês. Foi sua primeira escala aí, então. Primeira escala. Primeiro mês, tipo, que iniciou no dia 1º e finalizaria no 30 ou 31. E a gente já bateu 226 mil. Então foi muito rápido o crescimento que a gente teve. Foi, tipo, exponencial. Por conta de um insight que você pegou ali numa troca de network. Um insight, uma estrutura de campanha específica que foi a estrutura que eu utilizei pra ter esse resultado o mês inteiro. É uma estrutura simples, não é nem mistério demais. Até hoje a galera fala aí, é um CBO 131, tipo, coisa básica. Nada demais. Nessa época você já manjava bastante de Facebook? Não, ou tava aprendendo? eu tava iniciando, eu tava tendo os primeiros contatos. Porque é uma estrutura comum. Aí pra você só foi... que pra mim, na época, explodiu minha mente. Aí nos meses seguintes a gente conseguiu manter, né? Sim. 180 de novo. E aí, a partir daí, nunca mais parou. E deixa eu te perguntar, essa loja aí que você tava era genérico ou nichada? Era nichada, é a mesma loja que eu tenho hoje, a que você conhece. Até hoje. Era a mesma loja. Aí, galera, tá vendo? Desde essa época aí, 2023, o cara focou em nichada. Exatamente. Porque eu não sei o que você pensa. Eu acho que você concorda comigo, né? Que genérico hoje em dia... Genérico hoje em dia, eu não vou falar que que não dá. Que dá até dá, mas você precisa saber o seguinte... Hoje em dia, a loja genérica, para virar, é rotatividade de teste de criativo e rotatividade de teste de produto. Se você não tiver uma frequência de teste de produto ali de 3, 4, 5, 6 produtos sendo testados por semana... Mas aí demanda muito tempo e muito dinheiro também. Tempo, energia, caixa e outra. Conhecimento. Porque não é qualquer pessoa que vira uma loja genérica, mano. Não é. Tem gente que vira, velho. Mas para quem tá iniciando... O que você precisa entender que são esses 4 pontos para virar uma loja genérica, para quem tá começando, dificilmente, irmão, você vai ter. Por isso que eu falo, você que é iniciante, cara, nem tenta. Não tem. Foge. Você ir pro caminho da loja nichada, na verdade, vai ser mais fácil. Vai ser muito, muito, muito mais fácil. Porque a loja genérica, pra virar hoje, ela precisa disso. Então, assim... E olha que legal, cara. A loja nichada tem essa vantagem, né? De ser constante e ter uma longevidade muito maior. Exato. Você tá até hoje, já fazem mais de 2 anos aí que você tá rodando essa loja. A minha mesma coisa, eu comecei genérica, só que eu tive que nichar, porque senão, mano, imagina se eu tivesse genérica até hoje. Exatamente. Já teria acabado a marca, né? E aí tá, você escalou isso com a loja nichada. Isso. E aí, como é que foi crescendo, mano, até você bater o primeiro milhão? Como é que foi? Aí é um caminho que é importante a gente trabalhar em cima disso. O conhecimento que eu tinha
foi um conhecimento que me possibilitou faturar ali até 1 milhão, mais ou menos. Só que chegou uma hora que a gente começou a passar uma dificuldade. Qual foi a dificuldade que a gente começou a enfrentar? A gente teve uma queda no faturamento em um determinado momento da operação. O que fez com que a gente tivesse essa queda? Né? Saísse de um volume de 200, 180, 150 para um volume de 100. Tiveram momentos que a gente teve... Mano, era o mesmo nicho que tá hoje? Mesmo nicho, mesmos produtos, mano. 75 mil reais por mês. Aí a gente, caralho, mano, o que tá acontecendo? Por que a gente teve uma queda tão alta assim no nosso faturamento? E foi aí que entrou o Brunão. O Brunão, ele entra nesse momento da nossa loja. Foi um momento em que a gente já tinha faturado alguns milhões, 1 milhão e pouquinho na época. E aí a gente entrou pro mapa do branding na época. E aí, o que aconteceu? Que foi a nossa virada de chave novamente pra gente voltar a ter um volume de 200, 250, 300, 350. Foi quando a gente entendeu que a nossa operação ela precisava de uma coisa que hoje é o mais importante em uma operação de dropship, criativo. A nossa queda, ela aconteceu pelo seguinte fato: a gente não tinha rotatividade de teste criativo. A gente tinha, por exemplo, 6 criativos, e esses 6 criativos, eles faturaram milhões de reais, 1 milhão de reais de faturamento, múltiplos 6 dígitos. Só que chegou uma hora que, com o tempo, aqueles criativos em específico, eles começaram a perder performance. E aí, como é que faz? Aí foi onde entrou o conhecimento do mapa do branding, que foi quando a gente entendeu que pra gente ter uma maior longevidade, uma maior estabilidade, uma maior constância de resultado, a gente precisava desenvolver um setor da nossa loja que a gente não tinha desenvolvido tanto ainda. Já era bom, os nossos criativos já eram autorais, porque a gente ainda não tinha o volume. E a gente não sabia trabalhar alguns pontos ali. Você percebeu que errava em muitos pontos nos criativos depois que começou a aprender comigo ali, entrou para MDB, o mapa do brand, né? Que ponto, assim, que você mais errava no criativo, cara? Cara, eu acho que, às vezes, alguns hooks a gente podia ter trabalhado de outras formas, ou então ter explorado os novos ganchos. E a parte da retenção a gente fazia muito bem. O CTA a gente pecava um pouquinho, mas uma outra coisa que contribuiu muito pra gente melhorar o resultado não foi somente o criativo, foi basicamente ali o entendimento de que a gente precisava ter uma descrição de produto mais bem trabalhada. O que estava em alta ali era a descrição em landing page, inclusive era o modelo de descrição que o Brunão utilizava na Poluro. A gente aprendeu isso no mapa do brand, né, que hoje é o MDB, Class. Sim. Então trocou, teve esse rebrand aí, até fiquei desatualizado aqui no papo. Mas aprendeu a fazer a landing page ali. A gente começou a aplicar esse modelo de landing page nos produtos. Né? Hoje em dia, esse modelo de landing page, na minha visão, não é mais o ideal. Hoje em dia, a gente já tem que explorar mais ali um Shopify 2.0, códigos, sections personalizadas. Hoje em dia, a gente já pode evoluir da landing page para isso. Mas no momento em que a gente teve acesso a esse conteúdo, foi determinante porque a gente profissionalizou muito a descrição dos nossos produtos. Não só o design, mas a copy também. A copy, a descrição, então a gente melhorou muito isso. Né? O conteúdo da descrição ficou mais rico, né? Não somente em texto, mas também em imagem, em tudo. Então a gente viu uma melhora também nesse aspecto. E aí, quando a gente teve esse entendimento de que a gente precisava refinar ainda mais a estrutura, que já, na época, na nossa perspectiva, ela estava boa. Mas quando a gente tem acesso a um conhecimento que a gente talvez não tinha, a gente vê que, na verdade, cara, tá bom, sim, mas dá para melhorar. Foi o que a gente fez. Melhoramos os criativos, melhoramos as inscrições dos produtos, e aí o nosso resultado ele voltou a melhorar. Desde quando a gente entendeu isso, a gente a gente aplica, né, isso hoje no dia a dia das nossas lojas, e nosso resultado foi potencializado, né? De 2 anos para cá, de 1 ano e meio para cá, né, na verdade, a gente conseguiu atingir ali 1 milhão de faturamento, se eu não me engano, depois de uns 5 meses de operação. Sei. Então, a gente analisando aí... muito bom, cara. Vamos supor, tem 2 anos e 2 meses que a loja está rodando, então são 14 meses. Então, se a gente tirar 5 meses, vai dar 9 meses, certo? Então, ali, 1 ano e 6 meses depois, a gente saiu de 1 milhão de faturamento para 5. A gente quadruplicou o resultado. Só de ter o entendimento que uma loja de dropshipping hoje precisa de uma estrutura bem trabalhada, refinar a estrutura ao máximo, e hoje o modelo mais provável de você fazer isso, e melhor, é via código, é via Shopify 2.0, e o outro ponto que, cara, vai casar com o da estrutura, que é a rotatividade de teste criativo e bons criativos. E assim, se você for colocar numa escala aí de 3 principais coisas que hoje uma loja precisa ter para construir e ter essa constância que você tem, faturar bem, em qual lugar estaria o criativo, qual lugar estaria a Shopify 2.0? Tá. E também explica mais ou menos o que é a Shopify 2.0. Esse termo aí que você disse, talvez a galera não saiba. Vamos lá. Primeiro respondendo a
a primeira pergunta que você fez, né? Quais são os pontos mais importantes? Para mim, número 1, estrutura. O que eu quero dizer com estrutura? Site e Instagram bem posicionados. Sim. Se você for rodar Facebook Ads, por exemplo, você vai precisar disso. TikTok, a mesma coisa. Se você for rodar Google, talvez o Instagram ele não seja tão determinante assim, mas o site vai precisar estar bem montado. Então, o primeiro ponto é a estrutura. Sem uma estrutura bem trabalhada, esquece, não vai ter como você faturar de jeito nenhum em nenhuma plataforma. Então, o primeiro ponto é site bem trabalhado, e aí é onde entra a questão da Shopify 2.0. O que é a Shopify 2.0? A Shopify 2.0 é uma atualização da Shopify que fez com que os desenvolvedores de tema permitissem e criassem sections. O que é section? A section ela é nada mais nada menos que uma seção dentro da loja que você consegue personalizar e customizar de forma única. Então, existem vários temas da Shopify que hoje já tem isso no mockup que é do próprio tema. Claro. Quais? Impact tem isso, Focal tem isso, o Sabino, se eu não me engano, eu acho que tem, mas não é tão bem desenvolvido quanto o Focal e o Impact. Tem vários temas, Calis, enfim, vários temas mais bem trabalhados da Shopify, hoje em dia eles já possuem isso. A Shopify 2.0, ela te permite criar descrições personalizadas não somente com as próprias sections que o próprio tema disponibiliza, como também te permite criar sections personalizadas via código que você pode adaptar de um outro tema ou de um outro site, de uma outra estrutura naquele tema que você está utilizando. Você conhece uma ferramenta chamada Bolt New? Exatamente. É essa ferramenta que eu ia chegar. SA é braba. SA é braba. E é justamente a inteligência artificial que eu utilizo para isso, né, nas nossas operações. O Bolt New, que é uma inteligência artificial que ela foi criada e desenvolvida especificamente para devs. Então, é uma inteligência artificial que ela é otimizada para a criação de códigos personalizados ali, que são justamente os códigos que você pode desenvolver e utilizar para a criação de uma descrição mais bem trabalhada via código. Aí você me pergunta, eu preciso ser programador? Não. Você precisa saber usar a inteligência artificial. Saber usar, bem tranquilo. Acabou. Galera, isso aqui é ouro demais, tá? Mano, essa bizarro. inteligência artificial, bizarro. essa questão de Shopify 2.0 que a gente está entregando aqui é conteúdo que eu vejo pouca gente falar, inclusive. Muita pouca gente fala. Mas é basicamente você manda a inteligência artificial programar um código ali para você e com esse código você cria uma seção nova no site do jeito que você quer e joga lá na Shopify. Exato. E aí quando você vai lá, você jogou o código lá, e aí você clica em personalizar tema, vai estar tudo editávelzinho lá para você mexer. Então você pega um template já pronto, um tema já pronto, como você está acostumado, e você consegue fazer modificação que ninguém tem. Te diferencia demais do mercado. Exato. Muitas das vezes inspiradas em outros sites também, né? Na minha comunidade a gente tem uma aula lá que é sobre Shopify 2.0. E o que a gente fez nessa aula? Para vocês terem uma noção de como é que a Shopify 2.0 é aplicada e como que a gente utiliza o Bolt. A gente fez um exemplo lá que a gente pegou a Saint-Germain, da Wana. E lá na Saint-Germain da Wana, eles têm, quando você entra no site, um pop-up em formato de aquele gráfico pizza que roda e você ganha um desconto. Tá. Roletinha. Uma roletinha, isso. Fugiu a palavra. Uma roletinha. E aí na aula, o que a gente fez? A gente, literalmente, tirou um print disso. A gente copiou, fez um inspecionar lá no site dela. A gente pegou ali um negocinho ali, a gente pegou isso, jogou na Bolt e falou bem assim, olha, eu quero que você pegue esse prompt desse pop-up em pizza, em roleta, e gere um novo pra mim via código X lá, que é o código que a Shopify pede, CSS, se eu não me engano, não é HTML, agora eu não sei direito, porque não fui eu que fiz, foi um... HTML. Exato, HTML. E crie uma section na Shopify pra eu utilizar na minha loja. Mano, sem sacanagem, em 3 minutos a gente tinha uma section de pop-up com a roletinha lá. Eu fico cada vez mais assustado, porque é um negócio que há 2 anos atrás o dev demoraria horas pra fazer. Você pagaria rios de dinheiro. Em 3 minutos hoje. Em 3 minutos, velho. Sem contar com o ChatGPT, a última atualização e outras coisas possíveis de fazer aí, né? Vou dar um outro exemplo do que a gente fez. Muita gente vai conhecer aquela loja famosa gringa que chama Old Money. Sabe qual que é? Sim. Na Old Money, eles têm um script, que é um script que você coloca várias fotos e ele vai rolando, né? Sim. A gente copiou esse script e fez um novo pra loja que a gente estava usando como teste lá na aula em 2 minutos. Com o Bolt. Então, por que eu coloco o Shopify 2.0 hoje como um fator determinante para você também ter uma estrutura bem trabalhada? Porque se você souber usar o Bolt e souber se inspirar em lojas grandes para criar uma loja única, né, criar seções únicas para você, você vai se diferenciar muito no mercado no quesito estrutura. E aí o segundo ponto
é o criativo. Aí não tem jeito, não tem como fugir do criativo. Então, para mim, eu não colocaria nem 3 pontos. Eu acho que só estrutura, esse insight da Shopify 2.0 e criativos, trabalhando isso muito bem, já dá pra, cara, faturar muito. Vamos colocar o terceiro ponto aí, vai. A gente pode colocar o terceiro ponto como... fugiu agora a palavra. Precificação, mano. Sério, cara? Precificação. Pô, não esperava essa resposta. Diz aí pra gente. O que rola? Eu vejo muita gente tendo dificuldade em precificação. Né? A galera acha que precificação é simplesmente você pegar o custo de produto e multiplicar por 2.2. Ou multiplicar por 2. Ou multiplicar por 3. Pode ser que seja um valor ali que você chegue que, de fato, seja saudável para você rodar o produto? Sim, pode ser que sim. Como pode ser que não? Vai depender. É muito amplo. Mas qual que é o insight que eu quero passar em relação à precificação? Você precisa entender que a precificação, ela não é tão simples quanto parece. Então não é só pegar o preço de custo, multiplicar por 2.5, 2.2 e pronto, você está com um valor saudável ali para comercializar o produto, independente da plataforma de tráfego que você vai utilizar. Não. A precificação, ela tem um ponto que a gente esquece, que é o quê? A sua loja, ela depende de quê? De tráfego pago para vender. Então, na precificação do seu produto, você precisa levar em consideração que existe um valor de custo, que é um valor médio de quê? De CPA. Ou seja, você precisa colocar mais ou menos ali um CPA médio que você venha a ter para conseguir realizar a venda desse produto. Por quê? Porque hoje, cara, né? Assim, das lojas que eu conheço, e acredito que de todo mundo que trabalha com dropshipping, o resultado, o faturamento que você tem, ele é 80% dependente do anúncio. Você desliga o anúncio de uma loja que fatura 600 mil por mês, eu duvido que essa loja vai faturar mais 100 mil. Eu duvido, não é? Eu duvido. Nenhuma loja de dropshipping que eu conheço tem um orgânico forte para faturar 100 mil reais por mês sem tráfego. Então, se você não leva em consideração esse custo médio que você vai ter de tráfego, dificilmente você vai estar trabalhando com uma precificação que é saudável e que vai te trazer margem de lucro boa. O que eu sempre falo também? Esse valor médio de tráfego que você vai embutir na precificação dos produtos, ele precisa ser real também. Por quê? Porque tem muita gente que quer vender um produto de R$290 e aí coloca que esse CPA que ele vai ter é um CPA de 20. Esquece, você não vai ter um CPA de 20 para vender um produto de 290. Dificilmente. Ah, não é possível? Cara, é possível, só que para ser possível você precisa de quê? Primeiro, um produto muito validado, uma loja muito bem montada, um criativo muito bom e, assim, uma credibilidade sinistra para você aí sim. Cara, nem conta com essa possibilidade. Não leve isso em consideração, porque você não vai ter. Quanto maior o ticket, maior o CPA. Ponto. Brunão falou o que eu ia falar. Quanto maior o ticket que você vai trabalhar, maior tende a ser o seu CPA. Então tem muita gente que quer vender um produto de 200, 230, 270 reais e quer trabalhar com CPA de 20, 30. Cara, não é falando que você não vai ter. Pode ser que sim, existem pessoas que tenham, mas são exceções. E a exceção não é a regra. Sim. E quando você vai descobrir o que esse cara está vendendo ou qual é a estrutura dele, você vai ver que o site dele vai estar impecável. A estrutura dele de Instagram, de marketing de influência, de criativo é excelente e a loja já está rodando há muito tempo. Para alguém que está começando agora, dificilmente você vai ter isso. Então, a precificação é algo que vocês precisam tomar cuidado, porque se você não souber isso que a gente está falando, que o seu CPA ele precisa estar na conta do valor que você vai utilizar para vender algum produto e que esse CPA ele também vai variar dependendo do ticket médio que você for trabalhar, aí vai ser muito difícil você conseguir ver margem. Só para quem não sabe, galera, CPA é custo por aquisição, é o custo que você paga ao anunciar para que haja uma venda na sua loja. Isso. E assim, existe um CPA ideal para a pessoa, pô, esse CPA aqui tá bom, esse CPA aqui não tá. Não existe um valor fixo, como a gente disse, tudo vai depender do ticket, do seu produto, do que você está vendendo, mas ensina a galera aí como é que calcula o CPA ideal para ela dizer esse CPA aqui tá bom para mim ou não tá. Com base para calcular isso, eu sei que tem uma formulazinha e tem que saber também quanto a pessoa quer de margem. Isso. E aí eu quero te perguntar, quanto você considera de margem legal aí no drop para a partir daí descobrir o CPA ideal? Tá, vamos lá. Primeiro de tudo, margem ideal no drop, para você fazer essa conta e descobrir qual que seria um CPA saudável, eu sempre falo que precisa ser algo ali que esteja dentro dos 20% aos 30%. Por quê? Porque esse custo de tráfego, primeiro ponto, ele é relativo e dependendo da fase que você está na loja, ele pode ser mais ou ele pode ser menos. Depende. E aí o que vai depender se você vai ter um CPA mais baixo ou mais caro?
Estrutura, criativo. Sim. Tudo no final vai cair num denominador comum de estrutura e criativo. Mas, vamos lá. Um CPA ideal vai ser um CPA que vai te trazer aí uma margem de lucro de 20% a uns 30%. Tá? Para você calcular esse CPA, hoje eu utilizo uma planilha que me auxilia a isso. Mas basicamente a fórmula é como se fosse pegar ticket do produto, você tira valor de custo de produto, você tira mais ou menos ali o proporcional à taxa e essas coisinhas, e você divide esse valor por 2. Dividindo esse valor por 2, você vai ter ali um valor médio que seja provavelmente um valor médio que vai te trazer aí uma margem entre 20% a 30%. Ou então, se colocar no chat GPT todos esses dados, falar que quer 20% de margem, você descobre. Ele dá o CPA ideal. Se você não quiser usar essa fórmula, que é ticket do produto menos valor de custo de produto mais taxas e dividir por 2, você pega e coloca lá no chat GPT, olha, chat GPT, eu tenho um produto que o valor de custo é R$50, eu gostaria de comercializar esse produto a um valor que a venda subtraída num CPA de X me traga 20% a 30% de margem. Pronto, você bota esse script no ChatGPT, ele vai te trazer um valor ali saudável de CPA para você trabalhar. Sim. Ou de ticket de venda também. Aí você vai usando. Boa. E aproveitando que a gente entrou nesse assunto de tráfego, cara, eu sei que você tá rodando bastante catálogo, né? Bastante. Você tá rodando catálogo no Facebook e tá rodando o Google também, né? A gente roda. Sim, eu tenho duas perguntas para te fazer em relação a isso. Primeiro, Facebook ou Google, a pergunta que mais faz. Facebook ou Google, e se tem, tipo assim, tem nichos, tem operações que você recomenda mais Facebook, operações que recomenda mais Google. E a segunda pergunta é se catálogo funciona para todo mundo, se não, para quem mais funcionaria. Tá. Beleza? Primeira pergunta, Facebook ou Google? Como o Bruno propriamente disse, eu rodo Facebook. Então eu sou time Facebook. Por que eu sou time Facebook? Porque eu acredito que o Facebook, ele é uma plataforma que quando você está bem posicionado, seja no seu site, seja no seu Instagram, ele pode te trazer uma escalabilidade maior e mais rápida. O Google é uma excelente fonte de tráfego, a gente roda em todas as plataformas. É uma fonte de tráfego que o custo por aquisição, o CPA, ele tende a ser mais baixo do que é o Facebook, mas o acesso à informação no Google e saber trabalhar com o Google é algo que ainda hoje é um pouco escasso. Não é todo mundo que sabe. E também tem muita gente que não sabe escalar no Google. Então, escalar no Google é muito mais difícil que escalar no Facebook, tá? Então, eu sou time Facebook por conta disso. Agora, respondendo a sua pergunta, né, do catálogo. Se o catálogo ele é para todo mundo ou não. Antes disso, tem algum tipo de nicho, tipo de loja, operação que você recomenda mais para Facebook ou mais para Google? Perfeito. Ou todas você recomenda começar pelo Face? Na minha perspectiva, todas as operações podem ser operações que venham a faturar muito bem no Facebook e também no Google. Só que existem alguns nichos que o resultado no Google ele pode ser mais previsível e mais rápido do que eventualmente no Facebook. Por quê? E eu vou dar um exemplo de uma operação minha que eu tenho. Tá. Hoje, rodando ativas, a gente tem 6 operações. Uma delas é uma operação que a gente só está rodando no Google por enquanto. Por quê? Porque para a gente fazer um trabalho no Facebook que vai trazer um volume de vendas mais rápido, a gente precisaria desenvolver muito bem 2 pontos. Rotatividade de teste de produto, rotatividade de teste criativo. Hoje, nessa operação, a gente não tem muito tempo para isso. É uma operação que, das 6 que a gente tem, ela está em, sei lá, 5º plano, em questão de prioridade. Então, para a gente tirar tempo e depositar energia nela para conseguir trazer essa rotatividade de teste de produto de criativo, num momento, por quanto a gente tem de faturamento nas outras, não vale a pena. Então, a gente está rodando só o Google. Por quê? Porque no nicho que a gente trabalha, que é um nicho de acessórios masculinos, a gente enxergou que no Google as buscas que as pessoas fazem para comprar os produtos que a gente tem no site são em um volume que é alto, e por conta disso a gente consegue ter uma previsibilidade que, com um bom posicionamento no Google e no site, né, trabalhando direitinho ali esses pontos, a gente consegue faturar bem. Então é uma loja que a gente está entrando no 3º mês no Google e a gente já fatura com ela todos os meses, já vende praticamente todos os dias. É uma loja que já se paga, que já dá lucro com uma margem saudável. Só que no Facebook ela ainda não está faturando, ela vai vir a faturar, só que hoje a gente ainda não trabalha com ela. Então, completando a pergunta, depende muito do nicho que você tá? Mas todos os nichos são nichos que sim, você tem margem e oportunidade para trabalhar com o Facebook ou com o Google. Agora, tem algumas operações de alguns tipos de produto que o resultado que você pode vir a ter no Facebook vai ser muito maior e muito mais rápido que eventualmente no Google. E tem muita gente que usa o Google como uma plataforma que complementa o resultado que é
oriundo do Facebook, vamos supor. O Facebook já entrega um faturamento de 100, 150 mil reais por mês, ou até 50, 70, enfim, no volume mais baixo. Você entrando com o Google, é certeza que o Google vai te trazer pelo menos 20 para 30, para 40% a mais de faturamento. Então, assim, é saber usar das plataformas de tráfego do jeito certo para você conseguir achar qual que é a melhor para o momento da sua loja. Você acha também que o Google é mais cara daqueles nichos assim que vende produto autoexplicativo? Também. É porque o Google, ele é uma plataforma que, querendo ou não, você atinge um público mais quente do que o do Facebook. No Google, você está anunciando um produto que, para você vender esse produto, a pessoa vai estar pesquisando por aquilo. O então, Facebook, você interrompe ela e invade a tela dela. Exatamente. No Google, você está vendendo um produto que a pessoa está indo atrás daquele produto, aí ela acha a sua loja, enxerga um bom custo-benefício, um bom posicionamento, e ela opta por comprar na sua loja. Então é um público mais quente, ele já está com a intenção de compra. No Facebook, não. No Facebook, você precisa quebrar a atenção do cara, reter ele, para aí sim você mostrar que ele precisa comprar aquele produto que você está anunciando. Então, você precisa gerar um desejo na pessoa que no Google, por exemplo, você não precisa fazer isso. E é por isso que no Facebook você precisa de quê? De um bom criativo. Exato. Porque um bom criativo com um bom hook, né, com um bom 3 primeiros segundos, você retém a atenção daquele cara, e aí você retém a atenção daquele cara, você entra com o desenvolvimento do criativo. O desenvolvimento normalmente é onde você vai trabalhar de forma mais explicativa o que é o produto, o que é essa oferta, o que você está oferecendo para aquele cara, quais são os pontos positivos que ele vai ter em estar comprando aquilo que você está anunciando, e aí você quebra ele quando? No CTA final, que aí você vai chamar o cara para o site, vai trazer algum gatilho de, sei lá, frete grátis, última promoção de X% de desconto e tal, não sei o quê. O cara vai entrar no seu site e ele vai comprar meio que na impulsão. Então, o Facebook, para você conseguir ter um resultado positivo, você precisa trabalhar bem isso nos seus criativos. Então, no Google você não precisa tanto disso. E no Google, dando já uma dica para vocês, eu sou gestor de Facebook, eu faço Facebook de todas as lojas que eu falei para vocês que eu tenho. Mas no Google, se você souber rodar, você consegue ter um resultado que, num primeiro momento, vai ser bem mais baixo do que você pode ter no Facebook, mas é mais garantia de que pode vir a dar certo. No Facebook, velho, se você não souber o que você está fazendo, cara, R$1.500 vai embora em 3 dias. Em 5 dias. No Google, para você gastar R$1.500 é um mês. E olhe lá, nos primeiros meses você gasta muito menos que isso, entendeu? Então, o Google ele é um trabalho que ele é mais um longo prazo, é um trabalho mais de formiguinha ali, você vai construindo isso mês a mês. No Google, cara, não existe você abrir uma loja no Google e no primeiro mês ela faturar 100 mil. É impossível, a não ser que você tenha uma conta do Google muito forte, muito quente, mas é quase impossível você faturar 100 mil reais num mês no Google no primeiro mês de loja. No Facebook isso é possível. Só que no Facebook você precisa ter alguns entendimentos que no Google você não precisa ter, que são esses que a gente tá passando aqui. Então, assim, tem isso. Beleza, agora sobre catálogo, cara, vamos lá. Como é que funciona isso aí? É para todo mundo, não é? Para qualquer nicho? Bom, o catálogo, eu sempre falo o seguinte. Primeiro ponto, para você virar o seu catálogo, você precisa ter uma estrutura bem trabalhada. Então, tudo que a gente tá falando aqui, como um da estrutura. Precificação é algo que influencia muito também na performance do seu catálogo, tá? Então, cara, você tá com um produto de R$90 na loja, está com um produto de 500, você não vai colocar esses produtos no mesmo conjunto de produtos que você vai anunciar no catálogo. E para quem não sabe, o que é catálogo? Catálogo é uma estrutura de campanha que você utiliza para anunciar todos os produtos que você tem na loja simultaneamente ou não. Né? Esse ou não, ele é condizente com o quê? Com o fato de você poder criar conjuntos de produtos específicos que vão vir a ser anunciados. Então é o exemplo que eu estava dando. Cara, você tem um produto de R$90 na loja, você não vai anunciar ele no mesmo conjunto de produtos do catálogo que um de R$500. Não faz sentido. Né? Você vai atingir públicos muito diferentes ali na hora da compra. Então, você pode meio que atrapalhar a performance de produtos de ticket mais alto se você colocar produtos de ticket muito baixo dentro do mesmo catálogo. Terceiro ponto, né? Falamos sobre estrutura, falamos sobre precificação e falamos até sobre produtos. Sim. O terceiro ponto, ele é justamente produto. Né? Então, respondendo o Brunão, é para todo mundo? Não. Dependendo do nicho que você está trabalhando, pode ser que o catálogo não seja uma boa escolha, tá? O que vai te dizer se o catálogo ele é ou não uma boa escolha? O catálogo, ele é um tipo de campanha que o criativo que você utiliza é um criativo em imagem, né? Dando um exemplo, a primeira imagem que você coloca do produto lá na Shopify é a primeira imagem que vai aparecer no seu catálogo. Sim. Tá? A não ser que você mude isso dentro do catálogo. Quando a pessoa está navegando ali no Facebook, né, no Instagram, aí aparece aquele carrosselzinho assim, de exatamente. Produtos ali. Você já deve ter visto aí. Com certeza. Todo mundo já viu. Todo mundo que mexe no Instagram já viu. Então, se o seu produto for um produto que ele precisa de uma explicação, ele precisa, por exemplo, de uma descrição
mostrando o que esse produto faz, ou que dor que esse produto resolve, ou você precisa trabalhar um produto ali, mais funcional. Você precisa mostrar quais são os diferenciais desse produto, e você precisa trazer isso, às vezes, em vídeo ou na própria descrição. Talvez o catálogo não seja para esse tipo de produto. Por quê? Porque, como o Bruno estava falando, é um carrossel, são imagens. Por exemplo, na Poloro nunca deu certo o catálogo. Pronto. Por quê? Porque a Poloro, ela vende mais por necessidade. O cliente ele compra por necessidade, ele Exato. não compra por desejo. Eu preciso explicar. Se eu mostrar um inalador para ele, muita gente vai olhar assim, o que é isso? Não dá para identificar de cara. Excelente. Eu vou dar um exemplo aqui, em cima disso que o Bruno falou, de 3 produtos que eu já vi o Brunão falando e vendendo. Primeiro, o inalador. Por mais que seja um inalador, a galera identifique ali que aquilo é um inalador, é um produto que vai precisar de uma explicação. Vai mostrar quais são os diferenciais. Sim. Cara, querendo ou não, se uma pessoa que não sabe o que é, você bate o olho no inalador, talvez você não saiba que é um inalador, porque ele é o quê? Disruptivo. É um inalador muito diferente, é um inalador portátil, mano. É algo que, assim, é novo. Eu preciso dizer esses diferenciais para vender, né? Precisa. Às vezes no catálogo não seja a melhor maneira. Você estava vendendo numa época meio que um bebedourozinho também, né? Bebedourozinho infantil. Inclusive, já tem vídeo aqui no canal contando a história desse bebedouro, como a gente fez para escalar e tal. Deixar aparecendo no card aqui em cima. Exatamente. Esse bebedouro, por exemplo, também é um produto que você vai precisar mostrar ele de uma forma diferente, mostrar o que ele faz, como é que ele resolve uma dor específica e tudo mais. Um outro exemplo, aquele melzinho. Cera de abelha. Cera de abelha, que é um negócio pra você revitalizar madeira, né? Melzinho é boa. Não é um melzinho, é uma cera de abelha. Essa cera de abelha é um produto que a galera utilizava para revitalização de imóvel. Sim. Né? Você passava a cera de abelha num móvel de madeira, como essa aqui, e aí ele ficava mais brilhante, dava uma revitalizada. Cara, é um produto que se você não explicar que ele faz isso, mano, não tem como você vender no catálogo, velho. A pessoa não vai bater o olho nele e vai saber que é um produto que é um revitalizador de imóvel. Não dá. Então o catálogo ele serve para produtos que não precisam de explicação. Eu monto uma loja de tênis, por exemplo. Uma loja de óculos. Tênis, óculos, chapéu, relógio, acessório, que mais? Bolsa, commodity, velho. Tudo que for commodity, tudo que é auto-explicativo, né? Vestido, saia, top, blusa, casaco, jaqueta, calça. Decoração, mano. Decoração é um nicho que funciona bem no catálogo, mas é difícil. Porque tem muitos produtos também que às vezes a pessoa ali no catálogo ela não entende o que é, ou também às vezes não vai ter uma imagem tão boa para a utilização no catálogo. Mas o nicho de decoração é um nicho que sim, que funciona bem no catálogo. Que funciona sim. Vale o teste, né? Vale o teste. Vale o teste. Mas, entenda, para o nicho de decoração funcionar bem no catálogo, você vai precisar estar com produtos e com imagens que a galera realmente bata o olho ali e saiba, isso aqui é um abajur. Isso aqui é um, sei lá, porta-controles. Enfim, não sei, não tá me vindo exemplo. Isso aqui é uma pia. Isso aqui é, mano, uma prateleira, sei lá. Então, assim, tem que ficar fácil do seu cliente bater o olho e saber identificar o que é o produto. Então, quer trabalhar com catálogo? Se o seu nicho é um nicho de commodity, como a gente deu vários exemplos aqui, com certeza o catálogo é uma excelente opção para sua loja. Não somente é uma excelente opção em questão de até validação de produtos, como também uma excelente opção. Pois é, cara. Você lembra daquela loja de calçados infantis que eu tinha também? Ela vendeu durante um tempo, escalou. E o que a gente fez? A gente começou rodando catálogo ali e conseguiu descobrir que tinha um tênis, era tênis infantil. Isso. Aí tinha um tênis ali, um modelo específico que vendia mais do que os outros. Depois a gente direcionou uma campanha só para ele, fazendo a campanha de teste de produto ali, né? Foi até um modelinho de tênis que era o tênis do MM. Top. Aí eu comprei o produto, fiz vários criativos nativos. Mano, eu comprei MM, espalhei um monte de MM na mesa junto com o tênis, coloquei MM dentro do tênis e fiquei... Caralho, doideira, mano. O criativo ficou maneiro. Nossa. E, ou seja, através do catálogo a gente validou o produto. Exatamente. Só que, ao mesmo tempo que você pode utilizar o catálogo como validação de produto, como o Bruno tá falando, o catálogo ele pode estar atrapalhando a entrega de orçamento para outros produtos que você tenha no catálogo e às vezes você nem sabe que está acontecendo isso. Então tem muita gente que fala, não, o catálogo é só você deixar lá rodando 7, 14, 15 dias e pronto, uma hora ele vai começar a vender. Não vai começar a vender se você for assim. A otimização do catálogo ela é a nível de conjunto de produtos também.
Então, existe uma forma de você identificar quais são os produtos dentro do seu catálogo que estão recebendo mais orçamento. E eu vou dar um exemplo. Tem uma loja que eu faço o tráfego dela, e desde que eu comecei a fazer o tráfego dela, essa loja já faturou acho que quase 700 mil reais, desde dezembro. Então tem 4 meses. O que aconteceu? O que a gente identificou? Essa loja é uma loja que já roda catálogo há muito tempo. A loja já faturou milhões com o catálogo. Acho que já faturou 1 milhão e pouquinho com o catálogo. Só roda catálogo nela. Só que o que acontece? De uns meses pra cá, mais especificamente de janeiro pra cá, o resultado da loja começou a cair. O volume de vendas da loja começou a cair. E tava difícil de entender o porquê. Por quê? Porque a gente subia campanha, eu no caso, subia campanha, variava teste, variava público, variava estratégia, variava isso, variava aquilo, e o resultado não voltava. Eu falei, cara, não é possível que o resultado não tá voltando. Por que não tá voltando? A gente identificou que pelo nicho que a gente trabalha nessa loja, a sazonalidade do carnaval, a sazonalidade de início de ano, influenciaram no resultado, sim. Só que a gente não pode se prender somente a fatores sazonais e deixar com que fatores externos venham a influenciar em fatores internos. Ou seja, existe algum fator interno aqui que não está bem alinhado para minha loja não estar faturando bem, ou para não estar vingando da forma como deveria vingar. Que fator interno é esse? Nesse caso em específico, foi a otimização do catálogo. Eu fiz uma call na minha comunidade e eu trouxe esse conteúdo, né? Conteúdo de otimização de catálogo. Como é que você faz isso a nível de produtos? E aí, dentro do catálogo dessa loja, o que a gente identificou? Tinha um produto que ao longo de 3 meses, a gente investiu em janeiro, fevereiro e em março, somado, 65 mil reais em tráfego. Chuta quanto que um produto gastou em 3 meses? Um produto. Uns 20. 20. Ou seja, em 3 meses a gente investiu 65 mil reais em catálogo e um produto gastou 20 mil reais, ou seja, 1/3 do que a gente investiu. E qual que é o maior problema? Não é nem do produto ter gastado 1/3. Se ele tivesse gasto 1/3 e estivesse vendendo pra caralho, tudo bem. Mas não foi o caso. Gastou 1/3, o produto era um produto de 119 reais e o CPA desse produto ao longo de 3 meses estava 118. Nossa. E aí? Pô, aí a não ser que o produto custe R$1. Exatamente. E nem se custasse R$1, a taxa ia ficar no prejuízo. Então assim, a gente viu que em 3 meses o nosso catálogo começou a entregar orçamento para um produto em específico, mano, que gastou 1/3 do orçamento total que a gente investiu em 3 meses e trouxe um CPA de 118 para um produto de 119, não tem como lucrar. Ou seja, é como se em um mês só, 100% do orçamento fosse entregue só para esse produto e a gente tivesse tomado um fumo gigantesco. Tiveram vários outros produtos que aí sim, por conta de outros produtos, o resultado da loja ele se estabilizou. Janeiro a gente lucrou, fevereiro a gente lucrou, março a gente lucrou. Mas por quê? Por conta de outros produtos que estão no catálogo. Só que se esses 20 mil reais que foram entregues para um produto só tivessem sido distribuídos entre os outros produtos que estavam no meu catálogo e que sim, a gente viu que tinham produtos lá com, cara, CPAs baixíssimos. CPAs que trazem margens de 50%, 60% de lucro pra gente. Só que esses produtos não receberam o orçamento que eles precisavam ter recebido. Por quê? Porque um produto só puxou 20 mil reais, 1/3 do que foi gasto. Então, o que aconteceu? A gente tirou esse produto do catálogo. Mano, foi a gente tirar o produto do catálogo, velho. As vendas começaram a melhorar. Tipo, o ROAS saiu de 2,7, 2,5, que nessa loja é um ROAS que traz 12, 13% de margem pra gente, então não é tão ruim, para um ROAS de 3,3, 3,6, que é um ROAS que traz 40, 42% de margem. Uma otimização que cara, parece simples, né? Mas, mano, não é simples. E essa otimização, ela precisa entrar não somente no estágio em que a loja já faturou múltiplos milhares, múltiplos milhões de reais, mas também, principalmente, para quem está começando. Por quê? Porque você está começando um catálogo. Se você investir um valor ali X e você não está tendo resultado, provavelmente esse orçamento está sendo entregue para alguns produtos que já estouraram o quanto eles podiam receber de orçamento para trazer uma venda, e aí o seu catálogo vai demorar para otimizar. Então, a variável dentro do catálogo produtos, que a gente falou sobre tempo, a gente falou sobre otimização, a gente falou sobre estrutura e a gente falou sobre precificação. Só que a variável produtos é uma das que mais vai influenciar. Porque se você não otimizar os seus produtos do catálogo do jeito certo, você vai tomar fumo. E você não vai nem ver, entendeu? Igual a gente não viu. Por exemplo, a gente tomou fumo? Não. Porque tinham outros produtos que estavam vendendo e trazendo lucro. Só que, se fosse um produto só, era fumo. A nossa margem ficou mais baixa durante 3 meses. Por quê? Porque a gente não observou que tinha um produto dentro do catálogo que estava comendo 30% do orçamento que a gente estava investindo e não estava vendendo o quanto ele deveria vender. Fazendo essa otimização, a gente já conseguiu melhorar o resultado. É algo básico. Mano, interessante. Uma coisinha que você muda ali, você percebe. E pra galera que quer começar catálogo agora e é iniciante, quanto é que você recomenda de caixa aí? Cara, então,
O catálogo, ele é um tipo de campanha que você vai precisar trabalhar com uma estrutura de coleta de dados, que é basicamente uma estrutura que você vai subir uma campanha com objetivo de cliques, uma campanha com objetivo de adição ao carrinho, uma campanha com objetivo de finalização de compra. Pode separar isso a nível de campanha ou a nível de conjunto, tá? O ideal é que seja um conjunto para cada evento. Então, um conjunto para cliques, um conjunto para adição ao carrinho, um conjunto para finalização de compra. R$6 no de cliques, R$12 no de adição ao carrinho, R$18 no de finalização de compra. Para que a gente sobe esse tipo de campanha? Para a gente estabilizar o custo das métricas de meio de topo de funil, e a gente estabilizando esse custo, a gente sabe que ao subir campanha de conversão, talvez a gente consiga atingir um CPA baixo ou um CPA que seja saudável para trazer uma boa margem de lucro. Só que só nessas campanhas aqui, pode ser que com 3 dias de campanha, você já veja que tá bom. Pode ser que com 7 dias, você já veja que tá bom também. Só que eu já vi casos de pessoas que rodaram durante 15, durante 20, durante 25, 30 dias e não estabilizou bons custos de meio de funil. Por quê? Porque não soube ou então ainda não otimizaram o catálogo a nível de produtos. Precisa pegar os produtos, ver como é que está a distribuição de gasto e tirar os produtos que estão recebendo orçamento e não estão trazendo boas métricas, certo? Então, cara, só nisso aí, campanha de coleta de dados, eu recomendo que tenha entre 350 a uns R$750 para investir. Fora o que você vai investir em campanha de conversão. Aí eu já recomendo no mínimo aí mais uns 1.000, 1.500, por aí. Que não é um valor tão absurdo comparado a, por exemplo, se você fosse rodar teste de produto, né? Não. Em lojas genéricas, se você fosse ficar ali. Então, assim, um caixa aí bom para você começar a testar catálogo, cara, no mínimo R$1.500, menos que isso eu acho que é loucura, mas entre R$1.500 a R$3.000 você consegue começar a ver resultado legal ali com o catálogo, sabendo trabalhar os pontos que eu falei. Estrutura tem que estar impecável, precificação tem que estar bem feita, você precisa saber otimizar o seu catálogo a nível de produtos. Sabendo fazer isso tudo, cara, R$1.500 a R$3.000 você vira o catálogo. Perfeito. Gris, agora pra gente finalizar, eu queria que você desse um conselho pra galera aí que tá iniciando e ouve muitas vozes de objeção, de que drop não funciona mais, fica se comparando a pessoas que mostram resultado e aí acaba desanimando, acaba frustrando, acaba duvidando, ou então estão há muito tempo no mercado e não conseguem ter resultado. O que você tem para dizer para essa galera aí? Bom, primeiro de tudo, para vocês que estão começando, você precisa entender que o seu resultado ele vai ser uma influência ou vai ser diretamente proporcional aos conteúdos que você está consumindo, dos experts que você acredita e em quem você escuta. Brunão é um exemplo de expert que o que ele ensina é 100% real. Tem marcas que faturam, tem marcas que entregam resultados multimilionários mensalmente, com margem de lucro saudável, não tem medo de esconder as lojas. Eu sou um cara que também não escondo as minhas lojas, as pessoas que estão na minha comunidade, os meus alunos, todos conhecem a minha estrutura, Brunão conhece a minha estrutura, a galera sabe quais são as minhas lojas. Então, esteja perto de pessoas que não escondem o trabalho que elas fazem, não tem medo de mostrar isso. E, além disso, você precisa não somente consumir esse conteúdo de pessoas que são, sim, bem posicionadas e que fazem um trabalho bem feito, como também aplicar. Claro. Né? Aplicar, porque assim, o que eu mais vejo é gente que já comprou curso de não sei quem, mentoria de fulano de tal, isso e aquilo, e o cara fica numa overdose de conteúdo ali e não aplica nada. O feito é melhor que perfeito. Você precisa começar a fazer e começar a investir para você ver com esse investimento aonde você está errando. O tráfego, por exemplo, ele é uma plataforma, né? As fontes de tráfego são plataformas que as métricas que você recebe no gerenciador de anúncios, elas não são mentirosas. Você precisa entender que o que está mostrando ali é um reflexo do que você tem. Então, você está com CPC caro, você está com CPM ruim, você está com CTR baixo, você está com custo de publicação de página baixo, está com correct rate ruim. Você sabendo interpretar essas métricas, você sabe aonde você tem que melhorar na sua estrutura. O tráfego, ele nada mais é do que uma forma de você validar o que está sendo construído na sua estrutura. Com uma estrutura bem feita, você vai ver que o tráfego ele vai fluir muito mais fácil. Cara, eu falo tanto de estrutura e por incrível que pareça, tem gente, várias pessoas comentando, falando nos comentários, Bruno, o que é essa tal de estrutura? Que às vezes é um termo muito vago, parece ainda para a maioria dos iniciantes. O que é estrutura? Pô, galera, estrutura é tudo, né, mano? Estrutura, site, Instagram, criativo. É tudo, eu resumo, é tudo que o cliente vê. Tudo que o cliente vê. Tudo que o cliente vê, clica, é estrutura. Estrutura é site, é Instagram, é criativo, é página de produto, é descrição de produto, é precificação, é tudo. É checkout, é tudo. Sim. Isso é estrutura. É o que está além do tráfego. O tráfego é os bastidores. E o tráfego, ele é o quê? O tráfego, ele é um gerador de demanda qualificada para qualquer negócio. Você está com uma estrutura ruim, você não vai trazer demanda qualificada, você vai trazer demanda porca. Então você não vai vender. Agora você está com uma estrutura bem trabalhada,
você vai utilizar o tráfego como uma forma de gerar demanda para aquilo que você construiu e que está bem trabalhado. Ponto. É simples. Só que é um simples que a galera não sabe fazer. Entendeu? Então, assim, as dicas são essas e eu vou completar com o seguinte. Aproveita a oportunidade ou então esteja dentro de algum grupo de networking de pessoas que se posicionam, façam um investimento, seja em algum evento presencial, seja em algum acompanhamento X de um expert que você confia, tá? Não precisa ser eu, não precisa ser o Bruno, mas confia em alguém, conhece o trabalho da pessoa, faz um filtro, analisa se esse cara é realmente íntegro. E aí sim, deposita a sua energia e deposita as suas esperanças, entre aspas, no conteúdo que ele está te entregando. E quando você fizer isso, aplica. Aplica. Sim. E em cima disso você vai trabalhando, você vai melhorando, tá? Acho que assim, isso pra mim é o principal, porque não tem fórmula mágica, não tem uma receita de bolo assim. E eu digo mais ainda, cara. Galera que tá procurando expert, galera que tá procurando mentor, as dicas que eu dou é a seguinte, foque em um, tá? Foque em um. Não fica focando em vários, porque... Como ele disse, vai ter overdose mental, cada um prega uma coisa, cada um ensina uma metodologia diferente, você vai ficar confuso. Segundo, transparência, como ele disse. Se o cara mostra as lojas, eu entendo que tem muito mentor que prefere se preservar, mas se o cara mostra a loja, melhor ainda, porque aí você consegue tirar a prova daquilo que ele ensina. Terceiro, ele gera resultado na vida das pessoas. Tem alunos alunos que ganham plaquinha, alunos que também têm resultado, alunos que entregaram feedback ali. E quarto, conteúdo atualizado. Né? Porque tem muito mentor, infelizmente, ensinando coisa que rodou em 2020, que deu resultado para ele até, mas que hoje já não dá mais, e ele continua ensinando isso. Tem que ter loja ativa hoje. Se o cara tem loja ativa hoje, faturando, ok. Agora, tem muito mentor aí que, infelizmente, os caras não têm loja ativa há anos. Então, assim, qualquer coisa que esse cara falar, não que ele não saiba, mas não é o que vai, talvez, funcionar hoje em dia. Né? Então, tem que saber fazer esse filtro. Tá querendo queimar o trabalho de ninguém, cada um tem o seu, mas façam um filtro. Analisem a pessoa, analisem o que o cara fala, analisem o que o cara ensina, olhem se o cara tem resultado para ele, olhem se o cara tem resultado com os alunos dele, faça esse filtro, analisa isso e all in. Irmão, brigadão aí pelo papo. Irmão. É nóis Tamo demais. junto, galera. As Excelente. redes sociais do Gris estão aparecendo aqui, o editor tá colocando. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gosta desse estilo de vídeo, deixa o like aí, deixa um comentário também, faça uma pergunta, que se tiver pergunta, eu chamo o Gris. E Gris, corre lá nos comentários para responder a galera. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis, até a família. próxima. Tamo junto. Bom. Valeu.